Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como está instalando o sistema macOS Sierra e juntamente com o Windows 10 no mesmo HD. Eu montei aqui um roteiro de instalação para a gente poder seguir e ficar mais fácil de entender. Eu vou deixar o link para fazer o download desse documento aqui na descrição do vídeo. A intenção desse vídeo eu separei ele em duas partes. A primeira parte a gente vai instalar o macOS Sierra e a segunda parte a gente vai instalar o Windows 10. Para quem quiser fazer dual boot, vai executar as duas partes. Para quem quiser apenas instalar o macOS, vai executar apenas a primeira parte. Então vamos lá. Seguindo aqui o começo do roteiro, né? Vocês vão precisar de um pendrive de no mínimo 16 GB para fazer a instalação do macOS, para criar o pendrive bootável, né? Vocês vão precisar também de um sistema macOS ou antigo S10 com internet, né? Esse sistema pode ser um Mac real, pode ser também um Hackintosh ou uma máquina virtual. No meu caso aqui eu estou usando um Hackintosh, mas a primeira vez que eu fui criar um pendrive que eu não tinha nenhum acesso, eu usei um Mac real de um amigo meu. Então vocês podem fazer isso. Vai ser necessário também fazer o download do macOS Sierra, né? Vocês podem fazer o download dele direto pela App Store. Então, se vocês vierem aqui na App Store, ele geralmente está em destaque, como vocês podem ver aqui, ou aqui do lado, ele sempre é o primeiro. Então, basta acessar a App Store, ele é gratuito, não tem nenhum custo. Vocês vão clicar aqui em instalar, ele vai fazer o download disso e vai ficar disponível para a gente. Aqui no meu caso eu já fiz o download, né? Então tá aqui, instalador do macOS Sierra. Outra ferramenta que nós vamos precisar vai ser do Unibist. O Unibist ele é a ferramenta utilizada para criar o pendrive bootável. Então ele vai pegar essa instalação que a gente baixou da App Store, vai jogar no pendrive e transformar ele bootável para a gente poder fazer a instalação no Hackintosh. A segunda ferramenta é o Multibist. O Multibist ele é usado na pós-instalação, ou seja, depois que a gente instalou o sistema, a gente faz uma pós-instalação utilizando o Multibist para instalar o bootloader e as caches. Para quem não sabe o que é bootloader e caches, tem aqui um pequeno gráfico para mostrar para vocês. Então, por exemplo, quando a gente liga o nosso Hackintosh, a primeira coisa antes de carregar o sistema, ele vai carregar o bootloader. No caso, a gente utiliza o Clover Bootloader. Dentro do bootloader, a gente pode escolher se a gente quer acessar o macOS ou o Windows. Uma vez que a gente escolhe o sistema, por exemplo, o macOS, após selecionar o sistema, ele vai carregar as caches do sistema. As caches equivalem, a grosso modo, aos drivers do Windows. Então, por exemplo, quando você liga o Windows, ele carrega os drivers da sua placa de vídeo, placa de som, placa de rede e etc. A mesma coisa acontece no macOS, só que aqui no caso, ao invés de ser drivers, são chamados de caches. Após o carregamento das caches ou dos drivers, o sistema está pronto para o uso, né? A terceira ferramenta que nós vamos precisar é do NVIDIA WebDriver. Esse é o driver que vai habilitar a aceleração gráfica nas placas NVIDIA. Esse WebDriver ele é obrigatório para quem tem placas da NVIDIA, por exemplo, a GTX 750, 750 Ti, 950 e etc. Todas que tiverem listadas aqui nesse documento, vocês vão precisar do WebDriver para poder conseguir aceleração gráfica. Por exemplo, a GTX 760 não consta aqui. Por quê? Porque ela já tem aceleração gráfica nativa no macOS. Então não precisa, certo? Unibist, Multibist WebDrivers nós vamos baixar do site do Tony Mac. Então vocês vão acessar o link que eu deixei disponível aqui. Esse é o site do Tony Mac, né, um dos sites mais famosos aí para Hackintosh. Vocês precisam fazer um cadastro no site. Depois de feito o cadastro, vocês vão aqui em Downloads, Downloads Index. E aqui nós vamos baixar o Multibist.
Então, Multibit Sierra 901 e o Unibit 701. Voltando aqui na aba de Downloads, tem a parte de NVIDIA Drivers. Esses drivers da NVIDIA, ele é específico para cada sistema, para cada versão do macOS. Então, vocês têm aqui macOS 10.12.3, 10.12.2, 10.12.1 e por aí vai. Então, você tem que baixar exatamente a versão do macOS que você vai instalar. Se você utilizar uma versão diferente, ele não vai conseguir aceleração gráfica, certo? A outra ferramenta que nós vamos utilizar também vai ser o Clover Configurator. Essa ferramenta ela nem sempre é necessária. O que ela faz? Ela permite a gente editar as configurações do bootloader Clover. Então, se você precisar editar essas configurações, essa ferramenta ajuda você. Caso não precise editar nenhuma configuração, então você não vai ter que utilizar essa ferramenta, certo? Aqui eu já fiz o download de todas essas ferramentas, né? Então, tem o Unibit, Multibit, o WebDriver e o Clover Configurator, certo? Aqui eu estou com o meu pendrive espetado na máquina. Então, o primeiro passo é o seguinte: nós vamos acessar aqui o utilitário de disco. Ele carrega para a gente todos os discos que a gente tem na máquina. Aqui no meu caso, eu vou selecionar o pendrive e eu vou clicar aqui em apagar. Feito isso, eu vou dar um nome para esse pendrive. Eu vou colocar USB, certo? Aqui em formato a gente deixa macOS estendido e em esquema partição guide, certo? Isso é importante tá selecionado dessa forma. Lembrando que esse tutorial eu vou visar a instalação só em placas-mães do tipo com BIOS UEFI, certo? Eu não vou abordar a instalação em placas-mães com BIOS Legacy. Feito isso, a gente confirma aqui em apagar. Ele vai fazer o processo aqui de desmontar a imagem e apagar o pendrive. Então aqui ele terminou o processo de apagar o pendrive, formatar, né? Vamos confirmar. Então aqui já tem o pendrive formatado com o nome que eu escolhi, certo? O próximo passo é usar o Unibit para criar o instalador no pendrive. Então vamos descompactar ele aqui. É o Unibit, certo? Para a gente poder usar o Unibit, como eu coloquei aqui, a gente vai precisar do seguinte: a gente vai ter que alterar a linguagem do macOS para o inglês. Por quê? Porque o Unibit só funciona na linguagem inglês. Então, qualquer outra linguagem que o seu sistema tiver, você não vai conseguir utilizar o Unibit. Para mudar a linguagem, é só vir aqui na preferências do sistema, linguagem e região, clicar aqui no botão de mais. Ele vai listar várias linguagens para a gente. Nós vamos selecionar a linguagem em inglês. No caso aqui eu já selecionei ela já está aparecendo aqui. É importante que a linguagem em inglês fique em primeiro lugar. Então você pode, às vezes você tem que arrastar ela e jogar ela aqui para cima, certo? Feito isso, ele vai pedir para você reiniciar o computador. Então vocês reiniciam o computador e a hora que reiniciar ele já vai estar todo em inglês. Com o sistema em inglês nós podemos executar o Multibit. Ele vai avisar que é um aplicativo baixado da internet, a gente confirma. Vamos continuar, continuar. Aceitamos aqui o termo. Aqui nós vamos selecionar o destino, onde que vai criar esse instalador. Então aqui no caso eu vou selecionar o pendrive que eu acabei de formatar, USB. Vamos continuar. Aqui a gente seleciona qual sistema que a gente quer instalar, no caso é o Sierra. E aqui nós vamos selecionar se a nossa BIOS é do tipo UEFI ou Legacy. Então, como eu falei para vocês, eu vou visar só a instalação UEFI. Então, selecionamos o UEFI, damos um continuar. Essa parte seria para injetar caches gráficas, mas essas caches gráficas são específicas.
geralmente são para placas de vídeo mais antigas. Então, no caso aqui da TI, é da série 4000 e da NVIDIA da série 8000, 9000, 200, 400, 610 e 630. Como aqui no meu caso eu tenho uma GTX 750 Ti, então ela não se encaixa em nenhuma dessas opções. Então eu não vou marcar nenhuma delas. Vou continuar. Aqui ele pede para a gente verificar o que vai ser feito, né? Então eu vou instalar no pendrive chamado USB, o macOS Sierra, no modo UEFI. Aqui nós clicamos em continuar. Ele vai pedir a senha do usuário. E ele vai iniciar o processo. Esse processo, às vezes, ele demora de meia hora a 40 minutos. Depende da velocidade do seu pendrive e do seu computador. Então, eu vou voltar no final da instalação. Então, aqui, pessoal, a instalação terminou. Vamos finalizar o Unibeast. Vamos abrir aqui o pendrive, então. Ele cria aqui um instalador e uma pasta EFI. Dentro do pendrive, nós vamos criar aqui uma pasta chamada pós-instalação. E para dentro dessa pasta pós-instalação, nós vamos copiar o Multibeast, o WebDriver e o Clove Configurator. Por quê? Porque quando nós formatarmos o HD e instalarmos o macOS, depois nós vamos fazer a pós-instalação, nós não vamos ter internet para fazer isso. Então, por isso nós já copiamos antes esses arquivos. Então aqui nós já copiamos para dentro do pendrive os 3 arquivos que serão usados na pós-instalação. E com isso nós temos o pendrive já pronto para instalação. Então a próxima parte agora é a gente instalar o macOS e depois instalar as caches e o bootloader no HD. Então a partir de agora eu vou filmar com o celular para poder mostrar para vocês a instalação. Então, dando início aqui à instalação do macOS Sierra, o primeiro passo que nós temos que realizar é configurar a BIOS. Então, eu já espetei o pendrive com o instalador do macOS na máquina, liguei ela e entrei no setup da máquina. Então, aqui no meu caso é uma BIOS UEFI. O primeiro passo é carregar os parâmetros de fábrica da placa-mãe. Então, vocês vão vir aqui em carregar Optimize Defaults. Isso vai fazer com que carregue os valores padrões da placa-mãe. Certo? Eu já fiz aqui na minha, então não vou repetir o processo. O segundo passo é configurar os HDs para trabalhar no modo AHCI. Certo? Vocês olharem aqui, tem o modo IDE e AHCI. Tem que ficar na segunda opção. Certo? Outra coisa que tem que configurar seria... Aqui, deixa eu achar... Aqui. A opção VTD, ela tem que estar desativada. E a opção de sistema operacional tem que estar em outro sistema operacional. Se vocês olharem aqui, ele tem a opção de Windows 8 ou outro sistema. Tem que estar outro sistema. A opção aqui de boot seguro também tem que estar desativada. E a opção de porta serial também tem que estar desativada. Certo? Todas essas configurações vão estar no roteiro de instalação que eu criei para vocês. Então, feito isso, é só vir aqui em salvar e sair do setup. Após sair, eu vou entrar no menu de boot da placa-mãe. No meu caso, eu tenho que pressionar a tecla F12.
Aqui eu vou salvar e sair. Pronto, eu fiquei pressionando a tecla F12 para acessar o menu de boot. Aqui eu vou acessar o pendrive onde está o meu instalador do macOS. É importante que eu selecione sempre a opção UFI na frente, certo? Porque eu tenho o mesmo pendrive aqui, mas sem a opção UFI. Se for essa opção, não vai dar certo. No caso de instalação, UFI, que é o que eu estou cobrindo nesse tutorial. Então vou dar Enter. Aqui ele vai carregar para a gente o bootloader Clover. Aqui tenho duas opções, Boot macOS from USB ou from macOS, que é a partição que eu já tenho. Então vamos escolher sempre a USB na primeira vez que nós formos instalar, certo? Para poder acessar o instalador no pendrive. Aqui ele vai carregar o instalador. Essa parte às vezes demora um pouquinho, só ter paciência. O Sierra foi o sistema operacional da Apple mais fácil que eu já instalei. Eu não tenho que digitar nenhuma boot flag no meu hardware, né? É um sistema mais fácil que eu já utilizei para fazer instalação de Hackintosh. Vou pausar o vídeo aqui um pouquinho até carregar o sistema. Então aqui ele carregou o instalador. Primeira opção, nós vamos selecionar a linguagem do sistema, né? Então vou selecionar aqui português do Brasil. Vou avançar. Nessa tela nós vamos vir aqui na barra e vamos escolher utilitários, utilitário de disco. Aberto o utilitário de disco, nós vamos selecionar o disco onde nós vamos fazer a instalação. Pode ser um HD ou SSD. É importante que selecione o disco todo, não só as partições que aparecem aqui embaixo, certo? Então vamos selecionar o disco. Vamos vir aqui em apagar. Vamos dar o nome para esse disco ou essa partição, né? Vou colocar macOS. O formato tem que ser o macOS expandido e o esquema mapa de partição guide. Feito isso, vamos clicar em apagar. Certo? Já foi criado. Então podemos fechar aqui o utilitário de disco. E vamos continuar. Vamos aceitar aqui o contrato. Agora nós vamos selecionar o disco onde nós queremos instalar o macOS. Então eu vou selecionar aqui o meu disco. E vou confirmar em continuar. Ele vai iniciar a instalação. Gasta aqui cerca de 15 a 20 minutos. Então, terminando o processo, eu retomo a gravação. Então, aqui ele está quase terminando a instalação do macOS, restando cerca de 1 minuto. Feito isso, o sistema vai reiniciar e nós vamos pressionar novamente a tecla F12 para acessar o menu de boot. Terminou aqui a instalação, agora ele vai reiniciar. No menu de boot, nós vamos selecionar novamente o pendrive. Então reiniciou, eu selecionei o menu de boot, vou selecionar o pendrive novamente, sempre com a opção UFI na frente. Agora aqui no Clover Bootloader nós vamos fazer diferente, ao invés de selecionar From USB, nós vamos selecionar From macOS, para ele poder carregar o sistema do disco rígido, ou do SSD. Então aqui ele carregou a configuração. Vamos selecionar aqui Brasil. Aqui no teclado vamos clicar em mostrar tudo e habilitar a opção brasileiro ABNT2. Vamos continuar. Aqui eu vou deixar marcado para não transferir nenhuma informação. Não vou ativar o serviço de localização. Aqui eu não vou iniciar uma sessão da Apple, eu vou criar um usuário local na máquina.
Que vamos ignorar essa etapa. Vamos aceitar o contrato. Aqui nós vamos criar um usuário para poder usar o sistema. Lembrando que esse usuário ele é local na máquina. Não usa o usuário da Apple não. E definimos uma senha. Se quiser colocar alguma dica de senha, é opcional. Vamos definir aqui o fuso horário. Escolher Brasília. Eu vou desativar o envio de informações à Apple. E ele vai configurar o Mac. Certo? Carregou aqui a primeira tela de configuração. Vamos fechar isso aqui. Aqui ele pede para a gente configurar o teclado, né? Vou continuar. Pressionar a tecla ao lado da tecla Shift. No meu caso aqui é a barra invertida. Aqui vamos escolher a opção ANSI, Estados Unidos e outros. E confirmar. Pronto, pessoal. O macOS está instalado já na máquina. Aqui eu estou usando a versão 10.12.3, que é a última versão lançada até o momento. Certo? Agora o próximo passo é a pós-instalação. Nós vamos fazer o quê? Vamos abrir o pendrive. Vou selecionar aqui o USB. Vou copiar a pastinha pós-instalação. E vou jogar ela aqui no desktop. Então, copiada a pasta para o desktop de pós-instalação, eu vou ejetar o pendrive, que eu não vou precisar dele mais. Ejetar USB. Eu recomendo vocês a desconectar o pendrive da máquina. Então, continuando aqui a instalação, vamos abrir a pasta pós-instalação. Vamos utilizar aqui o primeiro, o Multibist. Então, vamos descompactar ele aqui. Certo? Vamos abrir a pastinha dele e executar o Multibist. Certo? O Multibist é a ferramenta que vai instalar para a gente o bootloader no disco e também vai instalar as caches. Certo? Essa instalação do Multibist ela vai variar de acordo com cada placa-mãe. Certo? Então eu vou fazer as configurações aqui da minha placa-mãe. Então aqui a primeira opção que nós vamos escolher é o Quick Start. Vamos selecionar o UEFI Boot Mode, porque eu estou usando uma placa-mãe UEFI. Em drivers, vamos escolher as caches de áudio. No meu caso é a 887. Para vocês saberem qual é o driver de áudio da sua placa-mãe, é só entrar no site do fabricante e pesquisar por ela. Vai aparecer lá especificações, você vai saber qual que é o driver de áudio e o de rede. Certo? Aqui em disco eu não vou marcar nada. Aqui também em miscelânea também não vou marcar nada. Em rede eu vou selecionar a minha cache de rede. Então no meu caso aqui é uma Realtek. Vou selecionar aqui a versão mais recente. E aqui em USB eu vou selecionar 7/8/9 Series USB Support. Para habilitar o suporte ao USB 2.0 e 3.0. Lembrando que isso é só para placas mães da série 7, 8 e 9. No meu caso a minha aqui é uma da série 8. Na guia bootloader, nós não vamos alterar nada. Certificar que está marcado aqui o Clover na opção UEFI. Aqui em customização, aqui seria para injetar algumas caches gráficas. No caso, se você tiver HD 3000, HD 530, você tem que marcar essas opções. Ou, por exemplo, se você tiver aqui a NVIDIA da série 8000, 9000, essas últimas duas opções, Inject NVIDIA TI, valem para quem selecionou essas opções quando foi criar o instalador, certo? No meu caso aqui eu tenho a NVIDIA GTX 750 Ti, eu vou utilizar o WebDriver para poder habilitar ela. Em SSD Options,
Eu não vou selecionar nada, porque aqui é só para processador Sandbridge, de segunda geração da Intel. Em System Definitions eu também não vou selecionar nada, porque quando você seleciona a opção lá em Quick Start, ele automaticamente já marca o iMac 14,2. Antes do Sierra, era utilizada as opções de Mac Pro, mas para o Sierra agora tem que utilizar a opção de iMac. Aqui em Build ele vai mostrar para a gente um resumo do que a gente selecionou. E nós vamos confirmar aqui em Install. Lembrando que aqui em cima ele mostra para a gente o drive que vai ser instalado, o bootloader e as caches. Então vamos confirmar aqui em Install. Concordamos. Ele vai pedir a senha do usuário. E vai começar o processo de instalação. Pronto, processo finalizado. Agora nós vamos reiniciar a máquina. Com a máquina reiniciando, nós não vamos pressionar F12 dessa vez. Vamos deixar ele carregar o bootloader direto do HD. Então ele carrega automaticamente. Vocês estão vendo esses artefatos aí na tela no vídeo, é porque está sem o driver de vídeo ainda, certo? Então vamos aqui digitar a senha do usuário. Depois que instalar o WebDriver, ele vai parar com esses artefatos na tela. Então vamos aqui conferir. Vamos acessar primeiro a internet. Então aqui já está acessando a internet normalmente, né? A cache de rede funcionou. Vamos conferir aqui a parte do áudio. Aqui em saída. É importante selecionar aqui, pessoal, alto-falantes internos, certo? Vamos ver aqui se está saindo o som. Com sucesso. Então a cache de áudio também funcionou. Certo? Agora o próximo passo vai ser instalar o WebDriver para conseguir aceleração gráfica. Vocês repararem aqui sobre o Mac, está mostrando lá gráficos, monitor 7 MB. Então ele não reconheceu a minha GTX 750 Ti. Vamos instalar o WebDriver para corrigir isso. Aqui não tem muito segredo, é só continuar e aceitar o contrato. O drive onde vai instalar as caches. Aqui ele dá um aviso para a gente que vai precisar reiniciar o computador ao final do processo. Então, finalizada a instalação, nós vamos reiniciar a máquina. Então aqui a máquina está reiniciando. Vai dar o boot automático no macOS de novo. Dessa vez já está com aceleração gráfica. Se vocês repararem aqui, ele já reconheceu a minha GTX de 2 GB. Aqui na parte de monitores, eu tenho um monitor 4K, ele reconheceu também a resolução 3840 por 2160. E também está mostrando aqui a GTX 750 Ti. Certo, pessoal? Então aqui a configuração do macOS está finalizada. Eu estou com o Hackintosh com aceleração gráfica em 4K, com som e internet habilitados. E no pós-instalação aqui, a gente não precisou utilizar o Clover Configurator.
certo? Caso o Clover Configurator, para que ele serve? Caso você tenha que fazer alguma alteração no Clover, você vai utilizar ele. Eu tenho um vídeo aqui no canal que detalha os aspectos do Clover Configurator. Então, se vocês tiverem interesse, é só dá uma procuradinha aqui no canal, certo? Dando andamento ao tutorial, a segunda parte dele seria fazer um dual boot com o Windows. O que nós vamos fazer agora? Essa parte ela é opcional para quem quer fazer um dual boot com o Windows. Para quem não quer, termina a instalação aqui, certo?